Olá pessoal, tudo bem? Vamos começar uma rotina agora de apresentação de cenário econômico na virada dos meses. Então, começando agora falando sobre o mês de março e, consequentemente, o fechamento do primeiro trimestre de 2025. Março foi um mês muito volátil devido principalmente à geopolítica internacional, às tarifas de Trump, que acaba alterando toda a dinâmica de investimentos lá fora, consequentemente aqui dentro. E com movimentações mundiais desse patamar, inclusive a nossa política interna aqui perde força na balança e a gente vai até falar pouco dela hoje, tá? Então, vamos lá. Falando um pouco do primeiro trimestre, agora fechado, tivemos um resultado que pode ser considerado positivo, tanto para a renda fixa, mas principalmente para os ativos de maior risco, fundos imobiliários e ações. Isso deve principalmente à perda de força do dólar devido às políticas tarifárias de Trump, que geram um fluxo de capital para países emergentes e, consequentemente, nos favorece. Quando a gente olha aqui na tabela, então agora em março, uma cesta de títulos públicos rendeu 1,28%, o pós-fixado ali, o CDI 0,96%, títulos indexados à inflação 1,86%, e quando a gente vai olhar aqui o year to date, o YTW, que nada mais é do que acumulado até hoje, de janeiro até março, então também rentabilidades aí ou próximo ou superando os 3%, mas o maior destaque vem aqui para a parte de renda variável. Então o Ibovespa cresceu mais de 6% agora em março, trazendo um acumulado no ano de 8,29%. Os fundos imobiliários também com uma baita rentabilidade, né? Então de 6,14 em março, entregando 6,32 no ano, isso mais os dividendos, né? Isso aqui é só preço de cota. Então, é um mês que vem sendo considerado, é um ano que vem sendo considerado bom, tá? Para os investimentos. Quando a gente vai olhar a Bolsa Brasileira, o EWZ, o índice EWZ, que nada mais é do que a Bolsa Brasileira dolarizada, nós estamos com um desempenho de 15,3% no ano. Então, estamos entre as bolsas que mais se valorizaram no mundo. É importante essa visão dolarizada, porque aí a gente vê realmente o peso da bolsa sem a interferência da moeda. Então, imagina que o investidor internacional ele tem dólar, né? Aonde que ele tá, qual o mercado que ele está olhando, onde ele está conseguindo uma rentabilidade boa ou não. Então aqui é todo mundo jogando com as mesmas cartas, olhando todas as bolsas em dólar. Então a gente cresce 15,3, ou seja, somado aqueles 8,9 que a gente falou no slide anterior, como o real se apreciou frente ao dólar, então esse desempenho ele alcança os 15,3%, tá? Vamos lá. Então, eu acho que é o que só se fala nisso agora, a gente não poderia começar de outra forma. A gente vai falar um pouco sobre os Estados Unidos e um pouco sobre o Liberation Day, que já trouxe muita volatilidade nesses primeiros dias de abril e é justamente o que a gente vai falar agora. Bom, sobre os juros americanos, a gente teve uma última reunião do Fed na manutenção da taxa de juros. Apesar de do ano passado ela já ter caído do patamar de 5,5 para 4,5, ela vem se mantendo a 4,5, né? Se manteve nessa última reunião. E quando a gente olha esse gráfico da direita aqui que mostra a inflação americana, a gente consegue perceber que ela já está estabilizada num certo patamar, porém esse patamar é acima da meta deles, o que indicaria que a taxa de juros ela não pode cair a qualquer custo, porque eles desejam ainda baixar essa inflação, tá? E acaba trazendo um desconforto na política monetária, apesar de bons indícios que a taxa básica americana vai cair entre 2 a 4 vezes ainda esse ano, de acordo com diferentes fontes de mercado, tá? E esse cenário se acende uma luz vermelha após o Liberation Day, né? Primeiro porque com essa taxação deve aumentar a inflação americana, se aumenta a inflação, carece de um juros maior, né? Então Trump anunciou sobre tarifas aplicadas a cada país, o que pode gerar uma guerra tarifária, trazer ainda mais volatilidade, mudando toda essa dinâmica. E a depender da retaliação e do comportamento de grandes players relevantes como a China, que a gente já está vendo que está acontecendo, então isso pode ser bem perigoso.
Para você ter ideia, o atual patamar tarifário dos Estados Unidos é o maior desde 1936, ou seja, uma mudança brusca de direção que pode ainda ser o início de movimentos difíceis de se prever. Então aqui está o gráfico que mostra o patamar tarifário dos Estados Unidos, então como que desde 1936 ele não chegava a esse ponto. E aqui abaixo eu apresento para vocês o índice VIX. O que é o índice VIX? É um índice chamado índice do medo. Então, em tese, quanto mais alto esse índice se apresenta, significa que os mercados estão mais voláteis e apresentando maior medo de recessão, de grandes problemas na economia. E após o Liberation Day, esse índice VIX subiu 50%, o que mostra uma estabilidade bem grande do mercado. Tá? E isso reflete, obviamente, diretamente na Bolsa Americana. Então, o S&P tem dificuldade em performar no ano. Então, o S&P está aqui passando no 0 a 0, chegou a ficar positivo por bastante tempo, então fechou março. Lembrando que isso aqui é uma foto do dia 31 de março, no 0 a 0. Já quando a gente olha as Magnificent Seven, que são as 7 magníficas, 7 grandes empresas do setor de tecnologia, onde estão Alphabet, Meta, Tesla, Apple, essas empresas elas sofreram muito mais, então elas estão com um desempenho negativo de 15%. Tá? Então são empresas que são um pouco mais voláteis, porque aqui do lado direito elas são negociadas a um preço sobre lucro mais alto. O que significa isso? Que são empresas que carecem de mais tempo para você ter o seu retorno do que a média do S&P. Então elas estão negociando após a queda agora, essa última queda que a gente viu em 25 vezes preço-lucro, enquanto a média da bolsa está aqui bem abaixo desse valor. Tá? E aí esse ponto aqui é bem interessante. A tabela da esquerda ela mostra eventos relevantes na economia americana e suas respectivas quedas, quanto tempo durou e, enfim, o que ocasionou isso. Mas o mais bacana é esse gráfico de pontos aqui do lado. Cada ponto é um período do tempo, então num eixo a gente tem, no eixo X a gente tem o retorno do S&P, no eixo Y o dólar. E o que a gente consegue ver aqui? Que normalmente, quando temos grandes momentos de queda do S&P, isso reflete alguma instabilidade global, reflete medo e há uma migração de investimentos de todo mundo para o ativo mais seguro que existe, que é a Treasury do Tesouro Americano. Né? Isso gera um fluxo de dólar para os Estados Unidos, o dólar se valoriza frente a outras moedas. Ou seja, quando em tese o S&P está caindo muito, a renda fixa americana sobe, há um fluxo de capital estrangeiro para os Estados Unidos e o dólar tende a subir. O que aconteceu semana passada foi o dólar derretendo e a bolsa derretendo, o que abre uma janela de investimento muito grande. Esse período, essa janela é chamada pelo mercado de unicórnio, e é só a quarta vez na história que acontece uma queda de 10% do S&P acompanhada por uma depreciação do dólar. Né? Então isso acende uma luz de um momento de investimento. É verdade que, estou gravando esse vídeo aqui no dia 8 de abril, o dólar já se recuperou na quinta-feira passada, estava na casa dos 5,60, hoje a gente já está falando em 5,90 novamente. Tá? E aqui um ponto muito legal também para quem pensa em investir em bolsa americana. Nesse gráfico, a parte em azul nos mostra qual foi o menor patamar da bolsa no ano. Então, qual foi a maior perda da bolsa americana, do S&P, no ano? Então, por exemplo, aqui, vamos pegar como exemplo o ano de 2026, o pior resultado dela durante o ano foi menos 7. E em verde, qual foi o resultado no fim do ano? Ou seja, se a gente consegue, o que esse gráfico está mostrando? É que se a gente consegue aproveitar o momento de queda para comprar, a gente não só reverte a queda, mas a gente consegue surfar o upside, o crescimento no fim do ano. É claro que isso não acontece sempre, então a gente tem 3 exemplos seguidos aqui entre 2000 e 2002, por exemplo, que foi suficiente só para diminuir a queda, mas pensando que você comprou no vale ou próximo a ele, você teria um ganho. E em outros casos, você comprando no vale, a bolsa se recuperou de forma bem relevante, como foi o caso aqui em 2020. Então, assim, se a gente olhar
todos os anos, sem exceção, a bolsa em algum momento foi negativa. Isso não é novidade para ninguém. Então, o que a gente pode fazer é não se assustar e, se for o caso, se for o nosso interesse, o nosso perfil, aproveitar esse momento de queda, para fazer bons investimentos, pensando principalmente no médio e no longo prazo. Tá? Falando agora um pouco de Europa, que tem, obviamente, mais uma vez o grande impacto aqui, a gente volta a falar sobre a política tarifária de Trump, mas outro ponto super relevante aqui é o ponto geopolítico. A guerra da Rússia e Ucrânia ainda está ativa, é super relevante para o mercado e e o cenário começa a mudar diante das declarações de Trump sobre o auxílio americano à política de defesa e militar. Então, desde a Segunda Guerra, os Estados Unidos se estabeleceu como polícia do mundo. Então, tem gastos enormes com a indústria de defesa, indústria militar e é protagonista na proteção de uma série de países. A gente pode ver, por exemplo, nesse gráfico aqui da esquerda, que o gasto com defesa dos Estados Unidos é quase o triplo de toda a Europa Ocidental. Quando a gente olha na OTAN, ele representa mais de 50% de toda a contribuição para a OTAN. E o Trump vem se manifestando que irá se meter menos nos conflitos, o que faz a Europa precisar se movimentar para aumentar a defesa e garantir a sua soberania perante, por exemplo, a novos avanços russos. Ou seja, a Europa tende a precisar gastar mais com defesa, uma preocupação que ela não tinha. E aí a gente, como exemplo, o novo governo alemão já anunciou um pacote de 500 bi de euros, cujo principal objetivo é justamente reforçar o setor militar. Como consequência, demonstra um afrouxamento da austeridade fiscal, o que pode implicar em possível aumento de inflação e juros. Então, é um cenário que parece se desenhar na Europa para todos os países e isso pode balançar toda a política monetária dos países europeus quando a gente fala de inflação, quando a gente fala de juros, já que a gente precisa, os governos estão precisando gerar mais gastos e, consequentemente, o pacote fiscal, o plano fiscal fica em segundo plano, né? Falando de Brasil, então, como eu disse lá no começo, nosso cenário interno não muda muito do que víamos no fim do ano passado. Então, todos os resultados que nós estamos tendo vêm refletindo basicamente o cenário externo, consequências do cenário externo. E vamos lá. Quando a gente olha o nosso juros real, continua sendo um dos maiores do mundo, então a gente só perde para a Rússia. Porém, a Rússia hoje não é considerada um país investível por conta da guerra, por conta das sanções, por toda a instabilidade que carrega por lá. Então, tirando a Rússia, a gente tem o maior juros real do mundo. Então, com uma taxa de juros de 14,25 e um CPI, que é a nossa inflação, de 5,1, a gente está falando de um juros real de 9,2%. E ainda assim, a gente está falando em aumento de Selic. O Boletim Focus indica 15% no final do ano, e algumas casas falam até em 15,75%. Então, tendemos a seguir tendo juros altos, inflação alta e comparado a tanto os países desenvolvidos quanto os nossos pares subdesenvolvidos. E o motivo para isso, basicamente, é a sequência de aumentos previstos de gasto do governo, no qual o cenário de crescimento do PIB por si só não é o suficiente para estabilizar o aumento de gastos. Então, traz um cenário fiscal degenerado, consequentemente mais risco, e aí vai mais juros, bola de neve, né? Então, enquanto o governo continuar gastando mais do que o PIB cresce, que é o que parece que vai acontecer, pelo menos até o ano que vem, esse cenário deve continuar, fica mais complexo da gente baixar juros, fica mais complexo de controlar a inflação. Tá? E mesmo com as taxas altas, podemos ver os juros nominais da NTN-B hoje está em patamares iguais a, por exemplo, a crise do governo Dilma. Tá? A gente consegue ver isso aqui no gráfico da direita. Então, a NTN-B hoje pagando acima de IPCA mais 7,5%, ou seja, o juros real acima de 7,5%, bem parecido com o que a gente tinha aqui entre 15% e 16%. Entretanto, aqui no gráfico da esquerda mostra o spread, ou seja, quão a mais a NTN-B está pagando nominalmente do que
uma renda fixa de 10 anos do Tesouro Americano. A gente pode ver que essa diferença, a NTNB, quando a gente olha desde 2010, ele está no maior patamar. Mas quando a gente olha a diferença entre o rendimento nominal da NTNB e do juros americano, esse patamar ele já foi atingido diversas vezes nesse período, né? Ou seja, o nosso está maior, está acima da média, mas lá fora está mais acima da média do que a gente. Então essa diferença não está em patamar necessariamente tão atraentes, né? Ou seja, é menos vantajoso hoje do que foi para o passado, do que foi no passado, para o investidor internacional, mesmo com as nossas taxas altas, investir no Brasil. Então a gente pensa assim, qual é o risco que o investidor precisa correr para ter taxas mais altas? É o risco Brasil. Esse risco Brasil, para o gringo no passado, ele já foi maior do que é hoje. Para a gente aqui, tá coisa linda, maravilhosa, a gente que está pensando em rentabilidade puramente em real, está muito bom. Mas quando a gente faz essa análise comparado ao investimento internacional, o cenário é um pouco diferente. Falando de moeda rapidamente, ano passado a gente teve uma depreciação muito forte do real, então foi a pior moeda do ano comparada ao dólar durante boa parte do ano. E esse ano a gente vem recuperando um pouco, então o real se apreciou 8,3% em relação ao dólar, né, até o fim de março. E esse aqui é o Boletim Focus da virada do mês. A expectativa, como citei anteriormente, é de fecharmos o ano com uma Selic de 15%. O IPCA ainda deve subir, então para chegar no patamar de quase 6%, que é esperado. Dito tudo isso, como que a gente enxerga o posicionamento dos investimentos, dos nossos investimentos, diante desse cenário? Tá? Vamos falar de renda fixa. Renda fixa, assim, inegável, muito atrativa, a renda fixa pós-fixada, principalmente, o CDI a 14,25, podendo aumentar, incentiva você manter ativos pós-fixados e com liquidez. Então, é um cenário de baixo risco, baixa volatilidade e boa remuneração. Então, o percentual de alocação nessa classe de ativos ela vem maior do que a média. Obviamente, isso varia para cada tipo de investidor, objetivo, perfil, horizonte de prazo. Mas, basicamente, hoje você praticamente tem um prêmio de estar com dinheiro líquido, um dinheiro alocado no pós-fixado. Porém, existem várias outras classes de ativos que também são relevantes. Como a gente falou lá atrás, o juros nominal da NTNB acima de 7,5%, a gente não pode desconsiderar isso de forma alguma. Quando a gente olha nesse gráfico da direita, essa taxa esteve acima de 7,5% em apenas 1% do nosso horizonte analisado. Tá? E sempre que você investe a taxa de NTNB de IPCA mais 7,5% ou mais, no intervalo de tempo de um ano, em 100% dos casos, você vai ter uma rentabilidade acima do CDI. Aí você fala, poxa, o CDI está muito bom, eu vou conseguir uma rentabilidade ainda maior do que o CDI? É o que historicamente a gente consegue inferir. Tá? Então, títulos de inflação tendo uma boa rentabilidade, tem espaço na carteira, principalmente para aqueles produtos de longo prazo, focado em aposentadoria, buscando um aumento real do poder de compra. Fundos imobiliários, então vamos passar agora um pouco para a renda variável. Esse gráfico mostra o histórico do IFIX e suas subcategorias. Ano passado iniciamos o ano com Selic aí na casa de 2 dígitos e uma perspectiva de terminar um ano em 9%, né? Acabou que terminamos de volta aos 13%. Essa mudança brusca de perspectiva causada por irresponsabilidades fiscais do governo abala fortemente o índice, principalmente o mercado de tijolo. Então a economia está sempre tentando se adiantar ao que vai acontecer. O mercado financeiro tenta se adiantar ao que vai acontecer. Quando a gente monta um plano para a Selic cair a 9 e ela sobe a 13, isso é um cavalo de pau 180 graus que a gente está dando. Então, isso acaba dando oscilações muito fortes. Então, assim, esse movimento ele desvalorizou muito fundos de tijolos, que são aqueles fundos de economia real que precisam de uma Selic mais baixa, uma taxa de juros mais baixa para acontecer. Porém, por esse mercado ser um mercado consolidado entre a pessoa física ela tem uma participação
muito forte, isso acaba espirrando também para fundos de papéis, acaba gerando um efeito manada. Então, saídas a qualquer custo, sem entender muito bem o que afundou o índice de rebote. Né? E, por outro lado, gera grandes oportunidades, principalmente nos fundos de papéis, que têm lucros atrelados a CDI, PCA e GPM. Então, a gente está com patamares de CDI, de PCA muito altos, a tendência é esses fundos se remunerarem muito bem, né? E vem sendo uma estratégia bem relevante. E nesse ano, pô, quando a gente olha aqui em março, por exemplo, os fundos de papel subiu 5%, em fevereiro 4,3%, em janeiro teve uma queda. Então, na média, o IFIX em março subiu 4,96%, 3,39% em fevereiro e uma queda de 3% em janeiro. Então, os fundos imobiliários eles trazem uma desvantagem da volatilidade, porém traz vantagem de liquidez, isenção de imposto de renda para a pessoa física em cima dos dividendos e parece ser um bom momento para investir. Por quê? Esses fundos vêm negociando com desconto no preço justo deles. O que significa isso? Imagina o fundo imobiliário como um bem, uma empresa, um imóvel. Basicamente, essa empresa ou esse imóvel segue gerando a mesma receita recorrente. Então, uma empresa, um imóvel segue, por exemplo, gerando o mesmo aluguel, e do dia para a noite ele passa a valer menos. Então, esse imóvel valia R$ 1 milhão, passa alguém e fala, não, cara, só comprou 800 mil, mas o aluguel está lá o mesmo. Você venderia esse imóvel nesse momento? Basicamente, essa é uma análise que deve ser feita com carinho. Você continua recebendo o mesmo aluguel. Se você vender agora, você vai ter um prejuízo. Ou seja, talvez valha a pena segurar um pouco mais, visto que o mercado está apresentando desconto desses títulos. A tendência, obviamente, no médio e longo prazo, é voltar à estabilidade. Tá? Falando de ações, então a gente está em uma boa janela de alocação, mas que se mostra resiliente em reagir. Então, quando a gente vê o preço sobre lucro aqui, desde 2022 a gente está falando, ó, a bolsa está barata, tem indicadores que mostram que a bolsa está barata. Esse aqui é o preço sobre lucro da bolsa. Então, quando a gente olha desde 2005, só ali em 2009, depois da crise de 2008, né? Ela atingiu esses valores e a gente está nesse valor baixo. Isso significa que eu vou comprar agora e ele vai subir? Não. Mas indica que no médio e longo prazo é uma boa janela de investimento. Né? A gente não sabe quando, mas quando a gente olha aqui o contrário desse gráfico aqui, basicamente os lucros estão acima da média e os fundamentos são bons a longo prazo para quem gosta dos ativos e gosta e tem perfil. Mas aonde se posicionar em ações? A gente acha bem relevante o posicionamento das ações pagadoras de dividendos. Então, a gente acha bem ideal para a nossa economia, principalmente em momentos de volatilidade, porque normalmente essas ações são de setores mais previsíveis e perenes, geradores de caixa e passam melhores por instabilidade. Então ela apresenta aqui, quando a gente vê o histórico, uma rentabilidade maior. Em amarelo é o IDIF, que é o índice das empresas pagadoras de dividendos. Em preto é o IBOV. Então, quando a gente olha nos últimos 10 anos, o IDIV teve 218% de rentabilidade contra 141% do IBOV. E no gráfico da direita, quando a gente vê a volatilidade em amarelinho aí, a volatilidade do IDIV é menor do que o IBOV. Então ele varia menos e tem uma rentabilidade maior quando a gente analisa a janela dos últimos 10 anos. E é uma tese bem legal para ser estudada. Tá. E quando a gente fala em ações, quando a gente fala em asset allocation, a gente tem muito cuidado em mostrar qual que é a real importância em montar uma carteira de um cliente. E às vezes a gente está menos preocupado com timing, que é acertar o dia correto de compra, acertar o dia correto de venda. A gente acredita que uma carteira bem equilibrada, no médio e longo prazo, ela vai entregar é, os resultados que a gente procura. Esse gráfico aqui mostra a importância de você estar alocado por todo o tempo, sem tentar acertar o dia X, o dia Y. Então, por exemplo,
Ibovespa nos últimos 10 anos rendeu 163,3%. Se você perdesse os 3 dias de maior alta, sua rentabilidade seria 96%. Se você perder os 10 dias de maior alta, sua rentabilidade seria de 32,2%. E como não adianta, a gente não sabe qual é o dia de maior alta. Então, às vezes é um dia que eu tirei meu dinheiro porque eu achei isso, achei aquilo, e depois eu reapliquei, que eu tentei fazer uma aposta, e isso mostra como que você ficar poucos dias fora da bolsa, desde que esses dias sejam os dias mais relevantes, e mais uma vez a gente não consegue prever isso, a única forma de a gente garantir que a gente vai estar lá, que a gente vai usufruir, que a gente vai surfar esses dias de 3 maiores altas, de 10 maiores altas, de 30 maiores altas, e a gente está lá sempre. Então, por isso que numa proporção adequada, a gente está lá na carteira, tranquilo, sem querer ficar entrando e saindo. Isso é bem relevante na composição do nosso portfólio e da nossa carteira. Por fim, um resumão de tudo que a gente falou por aqui. Então, a gente recomenda uma boa parcela de alocação em pós-fixados. Então, aproveitando vantagens de volatilidade, zero, liquidez imediata que você consegue e uma boa rentabilidade. Né? Uma alocação, quando você está pensando em médio e longo prazo e inflação, fazem super sentido nos patamares que estão. Então, sendo aqueles ativos mais relevantes quando a gente pensa em aposentadoria e aumento real de poder de compra. Ainda em renda fixa, os pré-fixados, o momento parece não ter um prêmio de risco para ter pré-fixados acima de 2 anos, então máximo ali 2 anos já se atinge a menor alíquota de imposto de renda, porque se a gente prender um pré-fixado no momento para mais de 2 anos e esses juros dispara, a gente fica preso ali naquela taxa. Então, sim, como a taxa está alta, existem bons títulos pré-fixados para serem tomados, mas talvez nesse momento, num prazo mais curto. Fundos imobiliários. Momento de alocação, principalmente em fundos de papel, apesar do ônus da volatilidade, existe o bônus da liquidez e da isenção, né, de imposto de renda nos dividendos para a pessoa física. Então, saber que existe a volatilidade, mas também tem um ponto positivo. Ações também, ao se analisar um horizonte mais longo, principalmente de empresas pagadoras de dividendos, parece fazer bastante sentido estar exposto atualmente. E investimento internacional, a gente falou, primeiro, que juros lá fora estão altos, comparado à média. A gente falou que a bolsa teve quedas relevantes, então criam oportunidades, seja na bolsa diretamente, seja nas Magnificent Seven, seja, enfim, no setor que cada um achar relevante, gostar. Mas, por fim, o recado final esse aí, acho que passa mês, entra mês, é basicamente o mesmo. O mais importante é sempre ter uma carteira diversificada, de acordo com o perfil individual, respeitando seu horizonte de tempo, seu perfil de risco, seu prazo. E é isso. Obrigado por assistir, fico à disposição para dúvidas e até o vídeo do mês que vem. Obrigado por ter ficado até aqui, espero que tenha agregado para vocês. Tá bom? Um grande abraço e valeu!